Muito bem, pessoal. Nós vamos começar agora a nossa segunda aula sobre o desenvolvimento, a aula número 2. Eu disse na aula passada que eu ia dividir essa aula em duas. Na primeira, eu expliquei aí os principais pontos que tem que ter no desenvolvimento da redação, né? A questão dos argumentos, na questão dos fatos, dos dados estatísticos, né? Isso tudo foi explicado na aula passada, junto com uma breve revisão sobre a introdução, né? Deixei bem claro essa questão da introdução antes de eu dar sequência com o desenvolvimento. E falei que na aula de hoje a gente ia ver uns assuntos um pouco mais aprofundados aí nessa questão do desenvolvimento. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver a questão dos argumentos, o que são os argumentos, como a gente vai criar argumentos mais completos, argumentos com exemplos e não argumentos vazios, ok? Para ilustrar isso, eu trouxe alguns exemplos e trechos de um livro bem bacana que eu vou estar indicando para vocês também daqui a pouquinho. E também depois, mais para o final da aula, a gente vai ver um exemplo de um desenvolvimento que eu fiz baseado na introdução que eu pedi para vocês fazerem. Lembrando, quem ainda não fez, favor me enviar. Eu já estou corrigindo e logo vou estar reenviando para quem me enviou, com comentários e uma correção, ok? Então vamos lá então para a segunda aula sobre o desenvolvimento. Bora lá! Antes da gente prosseguir com o desenvolvimento em si, eu trouxe aqui para vocês a estrutura, né? A estrutura da redação. Eu já expliquei isso na nossa aula presencial lá no Instituto Inovar, mas eu vou trazer aqui de novo para ficar mais claro essa questão. Como o texto dissertativo argumentativo ele se estrutura, tá? Então a redação ela tem essa estrutura básica, essa seguinte estrutura básica. Então olha só, a primeira parte vai ser a introdução, né? Na introdução vai estar aí apresentando o tema e a tese, ok? A gente já viu a introdução. Então é a primeira parte do texto dissertativo argumentativo, da redação. Dando sequência, a segunda parte de uma redação é composta pelo desenvolvimento, que é o que a gente está vendo nesse exato momento, né? No desenvolvimento, então, que vai ter aí os argumentos, né, para sustentar a tese que foi apresentada lá na introdução. E, por fim, o final aí do texto, da redação, vai ser a parte 3, que é a parte da conclusão. Nessa parte vai vir o quê? Vai vir a proposta de intervenção, né, e um resumo da sua ideia. A gente vai ver isso mais para frente um pouco, depois que acabar a questão do desenvolvimento. Eu trouxe aqui só para ficar claro essa estrutura que você tem que ter em mente na hora de estar criando sua redação. Então, tem que seguir essa exata ordem aí. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E para ficar ainda mais claro, eu fiz esse esquema de introdução aqui. Quem quiser depois, pode me mandar um e-mail que eu mando para vocês esses slides aqui com esses esquemas para vocês guardarem aí e terem de material de estudo, tá? Então, olha só, introdução. O objetivo, qual que é o objetivo da introdução? É mostrar que compreendeu o tema com uma prévia do que irá escrever. Então, esse é o objetivo da introdução. É você conseguir mostrar que você compreendeu o tema, né? Fazendo uma prévia ali, fazendo é igual como eu expliquei, como se fosse um trailer de um filme. Você vai trazer só uma prévia do que vai estar no seu texto, ok? Aí eu coloquei assim, ó, evite iniciar a redação com as frases prontas, os clichês, tá? Coloquei alguns exemplos de clichês aí, ó.
atualmente no Brasil, hoje em dia no Brasil, em nosso país. Então evita começar logo lá, as primeiras palavras da sua introdução, evita colocar essas construções prontas, esses clichês aí. E uma dica, abuse das referências logo no início da introdução. Então abuse das referências históricas, as citações, letras de música, né, cenas de filme. Claro que tem que ter a ver com o tema que está sendo pedido, ok? Então abusem dessas referências aí. É bem bacana você conseguir trazer essas referências, coisas de outras áreas de conhecimento para a sua redação. Isso aí você vai ganhar muito ponto, ok? Aí vem a estrutura da introdução aí. O que tem que ter numa introdução, né? Então, tema. Compreender por completo o tema proposto. Analise os textos de apoio para se guiar. Então, você tem que demonstrar o domínio que você entendeu aquele tema. Se você estiver na dúvida, dá uma lida lá nos textos de apoio para você ter certeza que o tema é aquele mesmo, ok? Que é aquilo mesmo que você entendeu. Depois vem a tese. Ao entender o tema, pergunte por quê. E as possíveis respostas serão suas possíveis teses. Então você vai lá no tema, pergunta por que aquilo acontece. As respostas que vai vindo na sua cabeça são possíveis teses, possíveis ideias que você vai defender, que você vai ter que apresentar ali na sua introdução e depois defender com argumentos no seu desenvolvimento. E por fim, a conexão. O que é essa conexão? Deixe um gancho. Você pode usar de conectivos, as conjunções, ou uma frase de efeito, né? Para que a sua introdução ela se conecte com o primeiro parágrafo do seu desenvolvimento. Então tem que ter essa conexão aí, ok? E a questão do tamanho, né? De 3 a 8 linhas já é o suficiente, né? Lembrando, não faça períodos curtos demais e nem períodos muito longos. Então, esse é só um esqueminha aí para a gente fixar de vez essa questão da introdução. E é claro que eu também fiz aí o esquema do desenvolvimento, né? Que a gente viu aí na aula passada, a primeira parte, na aula 1 do desenvolvimento. Então, eu fiz esse esquema aqui baseado no que a gente viu na aula passada. Então, olha só, desenvolvimento, né? Qual que é o objetivo dele? É apresentar argumentos para sustentar a tese apresentada na introdução. Então, é no desenvolvimento que você vai mostrar aí os seus argumentos para sustentar a tese que você mostrou lá na sua introdução, ok? Então, qual que é o tamanho aí do seu desenvolvimento? Como eu falei, ele é a maior parte da sua redação. Então, o desenvolvimento é o miolo, é a principal parte da sua redação. Então, você tem que concentrar mais nele, né? Então, obviamente, ele vai ser maior, vai ter mais linhas. Eu faço um limite aí entre 10 a 15 linhas, mais ou menos, tá? Não significa que é exatamente 10 ou exatamente 15, pode passar um pouco. E coloquei assim para vocês, ó. Lembre-se de que o desenvolvimento é a parte maior e mais importante da sua redação. A maneira mais organizada de ajustá-lo é escrever 2 parágrafos que respondam às seguintes questões. Então, você tem que construir 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, você vai responder a seguinte pergunta: por que a situação é um problema? Então, você vai ter que usar de argumentos, de exemplos, de fatos, né, de qualquer coisa que você queira acrescentar ali para responder essa primeira questão no primeiro parágrafo. E um segundo parágrafo para responder o que impede o problema de ser resolvido. Mesma coisa, você vai usar mais argumentos, mais exemplos, mais fatos, mais períodos com causa e efeito para poder responder o que impede o problema de ser resolvido. Essas 2 questões é fundamental que elas sejam respondidas no seu desenvolvimento. Aí o tanto de linhas que você vai usar para construir esses parágrafos fica por sua conta, de 10 a 15. Pode passar, pode ser um pouco menos, mas você tem que
entender que é a parte mais importante do seu texto. Você tem que deixar a maior quantidade de linhas para o desenvolvimento. Então, esse esquema aí também, quem quiser depois, só me mandar um e-mail que eu envio para vocês guardarem para ficar aí como material de estudo aí, ok? Então, pessoal, antes da gente dar sequência, como eu falei para vocês que eu ia trazer uma dica de um livro aí, o livro é esse aí, ó, Como Escrever para o Enem, Roteiro para uma Redação Nota 1000, da Arlete Salvador. Esse livro, ele é bem interessante, é um livro muito pequenininho, ele não tem nem 150 páginas, ele vai trazer várias dicas, vai trazer essa questão sobre a estrutura do Enem, vai trazer textos, redações nota 1000 aí de Enems passados, vai trazer dicas de argumentação, dicas de construção de parágrafos, e no final ainda traz até um roteiro de como você deve agir no dia da prova, tá? É bem interessante, é um livrinho, tem muita dica importante, tá? Eu baseio muito as minhas aulas de redação no conteúdo desse livro aqui, e essa aula aqui que eu estou trazendo para vocês agora, eu trouxe alguns exemplos que tem aqui, que é bastante interessante, e a Arlete, ela traz uma linguagem muito clara, ok? É um livro que vale muito a pena ter, ok? Ele não é caro. O problema de comprar livro assim, esse livro aqui você vai achar provavelmente só pela internet. Eu achei ele numa livraria de São Paulo, quando eu fui lá. Eu já procurei ele em Belo Horizonte e não consegui encontrar não. Mas na internet você acha. Inclusive eu vou deixar aqui alguns links de sites que você pode comprar. Ele tá por volta de 19, 20 reais, não passa disso não. O probleminha deve ser o frete, né? O frete deve fazer ele ficar um pouquinho mais caro aí, cair lá para os 30, talvez 25, sei lá, por aí. Mas é um livro muito bom, recomendadíssimo. Alguns alunos que foram meus alunos no ano passado, alguns compraram e seguiram aí esse livro. Ele tem dicas muito interessantes e vale muito a pena, ok? Então vamos dar sequência. Os próximos exemplos que eu vou trazer aqui sobre argumentos, eu retirei desse livro, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a falar então dos argumentos, né? Qual que é o poder dos argumentos numa redação, principalmente no desenvolvimento de uma redação, né? Olha só esse trecho. Desculpa que eu não coloquei as aspas aí, mas está valendo. Esse é um trecho que eu peguei do livro da Arlete, esse livro que eu acabei de indicar aí para vocês, tá? Então ela fala assim, ó: o desenvolvimento é a parte mais longa da redação, é o miolo, o recheio, o meio caminho entre a introdução e a conclusão. Qual o conteúdo do desenvolvimento? Os argumentos de sustentação da tese, é claro. Argumentos são as armas de defesa de suas ideias. Olha essa frase. Argumentos são as armas de defesa de suas ideias. No começo, o autor diz o que pensa. Então, lá na sua introdução, né? O autor, você, diz o que pensa. No desenvolvimento, justifica as opiniões, ou seja, se você apresentou uma ideia na introdução, prove-a agora no desenvolvimento. Ok? Então, a palavra no final, desenvolvimento, ficou sem um N, pessoal. Teve um erro de ortografia aí, me desculpa. Então, olha só, se você apresentou a ideia na introdução, é no desenvolvimento que você vai ter que provar ela, tá? Você vai ter que mostrar aí com argumentos, isso aí, tá? Então, vamos ver qual que é o poder, né, desses argumentos aí na questão do desenvolvimento. Vamos lá, vamos dar sequência aí. Então, olha aí, exemplos de argumentos. Também peguei lá do livro da Arlete, tá? Ela vai falar assim, ó: você pode não perceber, mas sempre está argumentando. Quer provas? Numa conversa com amigos, quando diz que um par de tênis é melhor do que outro, você cita as qualidades do produto. Diz que é mais macio, mais resistente, mais confortável
e até mais bonito do que os outros modelos. Então, olha só, quando você está falando isso aí, você está argumentando, né? Olha uma outra cena aí que ela coloca, ó. Você e seus colegas falam sobre professores. Você defende os preferidos e dá as razões. Explicam bem a matéria, ouvem os estudantes e aceitam trabalhos com atraso, etc. Você conhece as razões pelas quais gosta mais de um do que de outro. Você tem os próprios argumentos para defender a tese de que seus preferidos são os melhores do colégio. Então, tá vendo? Às vezes você argumenta sem saber que está argumentando, tá? Então, é isso que é um argumento. É isso que você tem que mostrar na sua redação. Ok? Vamos dar sequência aí. Pessoal, deu para perceber, né, o quanto que a linguagem da Arlete, ela é clara. Ela é uma linguagem assim muito simples, né? O livro dela é assim, tem essa linguagem fácil de entender, né? Muito clara e que flui. A leitura flui e você vai aprendendo e consegue absorver muito conhecimento bacana em relação à sua redação aí, como construir, né, uma redação nota 1000, né? Olha só, peguei mais um trecho aqui do livro dela, que ela vai falar assim o que vai completar o seu argumento, para o seu argumento não ficar vazio, porque às vezes você dá um argumento, mas não coloca um exemplo, não coloca aí uma citação, não coloca um dado estatístico. Aí o que vai acontecer? Seu argumento vai ficar vazio. Aí você vai perder pontos lá naqueles quesitos que eu expliquei para vocês. Lembra na primeira aula que eu expliquei as 5 competências do Enem? Então tem 2 competências lá importantíssimas que vão tratar de argumentação. E se os seus argumentos estiverem vazios, você vai perder bastante ponto nesse quesito aí, ok? Então vamos ver aí o que você pode fazer para preencher o seu argumento, tá? Às vezes não vai caber ali um dado estatístico, aí o que você vai ter que fazer, né? Ou às vezes você vai ter que colocar um dado estatístico, só que você não lembra, você não guardou aquilo. Então, como usar esse dado estatístico? Então, vamos ver o que a Arlete falou aí, ó. Então, ela começa assim, ó. O argumento mais convincente é a apresentação de evidências científicas, estatísticas, dados, fatos e resultados de pesquisas. Se estiver falando de um novo tênis, você poderia dizer que uma pesquisa mostrou que o seu modelo preferido dura 3 anos mais do que o dos concorrentes, por exemplo. Então, você apresentou aí um dado de uma pesquisa, né, para completar aqueles argumentos que você deu lá sobre o tênis. Lembra que eu expliquei um pouquinho aí para trás. Então, ela vai continuar aí, ó. Desse jeito, você fortalece sua opinião sobre o assunto e influencia, ficou faltando um i ali, pessoal, os amigos. Ao defender uma ideia, vale a mesma recomendação. Se possível, apresente dados científicos. Então ela coloca assim no final, se possível. Por quê? Vocês vão entender agora. Olha só. Esse é um recurso pouco utilizado pelos alunos. De que recurso que ela está falando? Dos dados estatísticos. Por quê? Porque é difícil memorizar dados matemáticos e estatísticas. Então é complicado se memorizar isso. Então ela vai continuar. Quem vai se lembrar de resultados exatos de uma pesquisa sem poder consultar nenhum material? Convenhamos, é muito mais fácil argumentar com exemplos e citações de autores conhecidos, que são as 2 técnicas mais comuns observadas nas redações do Enem. Então, ela observou isso aí, que a maioria dos alunos que completam seus argumentos usam mais exemplos e citações do que dados matemáticos, do que dados estatísticos, porque eles são difíceis mesmo de se lembrar, né? Na hora lá da redação você já tem tanta coisa para você pensar. Então, o que você pode fazer aí para julgar esses dados? Olha só, uma alternativa para reforçar os argumentos com dados concretos é recorrer aos textos motivadores.
né, os textos de apoio. Alguns contêm mapas e gráficos. Você pode pensar dali um ou outro número para usar como argumento em favor da afirmação, se a prova trouxer ilustrações assim. Então, se a prova do Enem lá, geralmente ela traz lá texto 1, texto 2, texto 3, e um desses textos ou dois desses textos são ali, apresenta um quadro, apresenta um gráfico, então vai trazer dados e você pode pegar, né, pensar ali alguns daqueles dados, mas lembrando que você sempre tem que colocar referência da onde que está vindo, tá ok? Você não pode pegar, por exemplo, trechos inteiros dos textos de apoio e colocar na sua redação. Não, mas esses dados pincelados ali você pode pegar. Então ela termina assim, ó. Do contrário, faça o melhor que puder com os conhecimentos sobre o assunto. Então, se você não está conseguindo colocar um dado ali, um dado estatístico, o que você tem que fazer? Usar os exemplos, usar os fatos, usar as citações, usar ali períodos com causa e efeito para você completar cada vez mais seu argumento e não deixar que o argumento fica vazio. Porque se você deixar que seu argumento fica muito vazio, você vai perder muito ponto. Certo? Então agora a gente vai ver aí um exemplo de desenvolvimento que eu fiz. Mas antes, a minha introdução. Vamos lá. Antes da introdução, pessoal, só para a gente fazer uma ligação aqui em relação àqueles exemplos de argumentos, né, que eu falei lá do livro da Arlete, sobre o tênis e sobre os professores, né? Qual que é a diferença, né, entre esses exemplos aí e a sua redação propriamente dita, lá na hora do exame oficial? Então, o que a Arlete colocou assim, ó? E na redação, né? Ela fala assim, a diferença entre uma conversa de amigos e o exame oficial, então aquele exemplo de argumento que eu dei do tênis lá e dos professores era uma conversa de amigo, né? Só para exemplificar mesmo o que era o argumento. Então, olha só, a diferença entre uma conversa de amigos e o exame oficial é que você deverá tratar de temas subjetivos sobre a vida brasileira na redação. Então, na redação, você vai tratar de temas subjetivos sobre a vida brasileira, né? E não você vai estar tendo uma conversa ali, né? Uma conversa meio que informal ali com um amigo. Será preciso argumentar em favor de uma ideia, não de um produto ou de uma pessoa. Então, na redação, você vai argumentar em favor de uma ideia. Você vai estar defendendo ali uma ideia, uma tese, a tese que você colocou lá na sua introdução, tá? Então, você vai ter que argumentar para defender aquela ideia. Você não vai estar defendendo um produto e nem uma pessoa, como eu passei nos exemplos da Arlete lá sobre o tênis e sobre os professores. Ok? Só para ficar claro isso aí. Agora sim, pessoal, a gente vai para a questão aí dos exemplos que eu trouxe aí. Primeiro eu trouxe aqui um exemplo da introdução e depois, na sequência, vai vir um exemplo de um desenvolvimento, ok? Eu não peguei o exemplo de desenvolvimento igual o exemplo que eu trouxe na aula passada, né? Sobre as introduções lá, que eu peguei do livro da Arlete, também os exemplos de introduções nota 1000, não. Eu fiz uma própria... eu mesmo fiz um desenvolvimento, né? Baseado aí nessa introdução que eu também fiz. Só para tentar explicar melhor cada componente aí, para vocês tentarem enxergar onde que está ali o tema, onde que está ali a tese, né, o gancho, né, onde que está isso aqui na minha introdução e lá no meu exemplo de desenvolvimento, onde que vai estar lá o argumento, as respostas para as perguntas que tem que se fazer, né, para criar os parágrafos. Então eu fiz mais para mostrar isso, como que você pode usar essas dicas aí, esses macetinhos que eu expliquei para vocês, ok? Então olha só, aí no título está aqui, exemplo de desenvolvimento, mas o exemplo de desenvolvimento vai vir na sequência. Eu coloquei esse título porque para você entender o desenvolvimento, você tem que entender primeiro a introdução,
né? Para ficar uma coisa coerente ali, uma coisa coesa. Senão se você já entrasse com desenvolvimento assim de cara, sem uma introdução, você ia ficar um pouco perdido aí. Então é o seguinte, o tema é aquele tema que eu passei para vocês tentarem fazer para mim. O aumento da violência urbana nos grandes centros brasileiros. Quem ainda não fez, não vale copiar da minha introdução, viu? Só fiz uma introdução aqui só para tentar mostrar para vocês ali os temas mais importantes da introdução. Então vamos lá, a minha introdução ficou assim. Um dos grandes fatores responsáveis pelo aumento da violência nos grandes centros urbanos tem relação com o alto índice de desemprego no nosso país. Então, o que eu fiz aqui nesse primeiro período? Eu já coloquei o tema, né? Mudei um pouco ali as palavras, mas o tema está aqui. Olha lá o tema. O aumento da violência urbana nos grandes centros brasileiros. Então, eu já comecei assim, um dos grandes fatores responsáveis pelo aumento da violência nos grandes centros urbanos, tá vendo? Já coloquei ali o tema. E ao mesmo tempo, eu coloquei a minha tese aqui. Qual que é a minha tese? Quando eu fiz aquela pergunta, por quê, né? Por que acontece o aumento da violência urbana? Uma das minhas respostas foi o alto índice de desemprego. Então eu pensei, a violência urbana ela acontece também pelo alto índice de desemprego. Então eu escolhi essa tese. É isso que eu vou defender durante a minha redação. A ideia que eu vou defender o seguinte: a ideia é que o alto índice de desemprego é que vai provocar aí essa violência urbana. Como que eu vou explicar isso? Quando? Primeiro, eu vou explicar isso no desenvolvimento. Como? Com argumentos. Tá? Aí vocês vão ver quando eu começar o exemplo aqui sobre o meu desenvolvimento. Então, continuando aqui a minha introdução. Aí eu fiz um segundo período que complementa assim. Hoje, o número de desempregados só aumenta a cada dia, ao traçarmos um paralelo com décadas passadas. Então eu fiz uma breve referência histórica aqui, bem rapidinha mesmo, sem muitos detalhes, só para dar uma completada aqui, ok? E meu terceiro período ficou assim. O que eu acabei de falar no período anterior, tá vendo? Eu usei aqui um conectivo para retomar esses ganchos entre um período e outro, ou um parágrafo e outro, que você tem que prestar bastante atenção. Isso aí é a sua coesão textual, ok? A gente vai ter uma aula depois sobre coesão e sobre coerência. Então eu terminei assim, isso que, né? A questão que o número de desempregados só aumenta. Direta e indiretamente contribui com a criminalidade devido a certos problemas. Então, eu deixei um gancho aí, Que problemas que são esses? Devido a certos problemas. Que problemas que são esses? Isso eu vou falar no meu desenvolvimento, ok? Então ficou esse gancho. Então olha só, na minha introdução eu consegui colocar aí o tema, que começa com ele lá, um dos grandes fatores responsáveis pelo aumento da violência nos grandes centros urbanos, né? Consegui colocar a tese, que a minha tese é o seguinte: o alto índice de desemprego, que é o que vai causar esse aumento na violência. E no finalzinho eu deixei aí um gancho, fiz uma conexão para poder trazer meu desenvolvimento logo na sequência, né? Já deixei aí uma ponte, uma conexão para o desenvolvimento, ok? Eu coloquei o exato número de linhas que ficou na minha folha escrita. Então deu aí 5 linhas. Então ficou na média lá, entre 3 e 8 que eu falei, né? Então essa introdução minha aí ficou com 5 linhas, ok? Agora vamos ver o desenvolvimento. O que eu fiz lá no meu desenvolvimento? Muito bem, então agora a gente chegou no que interessa, né? Que é o foco da aula de hoje aí, o desenvolvimento. Então aqui eu fiz esse desenvolvimento aqui, né? Dando sequência à introdução que eu acabei de ler para vocês e acabei de explicar para vocês. Então, só para retomar aqui, duas coisas importantes. No desenvolvimento, o foco são os argumentos,
tá? E para você criar, né, o seu desenvolvimento, você tem que responder duas perguntas básicas. A primeira é por que a situação é um problema? Então você tem que criar um parágrafo para responder isso, com argumentos, claro, e os outros elementos que vai ter no seu desenvolvimento. E o segundo parágrafo, para você criar o segundo parágrafo, você tem que responder uma segunda pergunta, que é o que impede esse problema de ser resolvido. Então eu deixei um pouco separado aqui os parágrafos só para ficar claro essas questões. Coloquei tipo em destaque ali as perguntas para você lembrar, né? E vou ler aqui meu primeiro parágrafo, depois a gente vai ver se eu consegui responder essa questão ou não, ok? E à medida que eu for lendo aqui o parágrafo, vai tentando identificar aí onde que estão os argumentos, onde que estão os exemplos, tá? Para vocês já irem pegando ali, né? Se tem algum conectivo, alguma coisa assim, ok? Então, só para retomar, no final da minha introdução, eu falei que existem alguns problemas, né? Eu falei assim, ó, isso direta e indiretamente contribui com a criminalidade devido a certos problemas. Os problemas eu vou falar agora, então eu deixei já esse gancho para o que vai vir aqui, ok? Então, o primeiro parágrafo do meu desenvolvimento ficou assim. Pessoas desempregadas estão figurando filas enormes em disputa por uma vaga. A falta de empregos, fruto de uma população que cresce cada vez mais e de desleixo dos governos, em muitos casos, levam algumas pessoas a buscarem um jeitinho fácil de subir na vida. Infelizmente, parte dos que protagonizam essa estatística escolhe o caminho da criminalidade como forma de conseguir dinheiro rápido. Com isso, olha só um conectivo, com isso o quê? Que eu acabei de falar anteriormente, né? Estou conectando os períodos. Com isso, a violência urbana não demora muito para começar a aterrorizar não só nossas capitais, como também, atualmente, cidades de regiões metropolitanas e de interiores dos estados. Ok? Então, esse primeiro parágrafo ele serviu para me responder essa questão. Por que essa situação, qual situação? A situação que eu estou falando lá, que o desemprego causa o aumento da violência urbana, né? Então, por que essa situação é um problema? Então, para explicar isso, eu usei aqui vários argumentos com exemplos, né? Eu não coloquei dados estatísticos, não. Eu usei mais exemplos. Então, eu usei vários argumentos e vários exemplos para completar esses argumentos. Olha só, eu coloquei lá. Por que a situação é um problema, né? Por causa que as pessoas desempregadas, que estão figurando filas enormes, isso aí, ó, um exemplo, que é a falta de empregos, fruto de uma população que cresce cada vez mais e de desleixo dos governos, né? Levam algumas pessoas a buscarem um jeitinho fácil de subir na vida. Então, olha só, eu usei bastante aqui aquela questão da causa e da consequência, ok? Isso aí é bem legal de você usar, porque complementa bastante também seus argumentos. Então, eu respondi aí a questão, né? Por que a situação é um problema? Eu deixei bem claro aí. Isso tudo que eu falei aqui é minha opinião. Só que vocês perceberam que em momento algum eu usei a primeira pessoa. Mas tudo que está escrito na sua redação, no seu desenvolvimento, sua redação inteira, é o que você pensa, tá? Então, isso aqui é o que eu penso sobre esse assunto. Então, por que a situação é um problema? Na minha opinião, a situação é um problema por causa disso tudo que eu expliquei aqui, ok? Agora vamos ver o segundo parágrafo. Ó, o segundo parágrafo a gente tem que responder. O que impede esse problema de ser resolvido? Eu já respondi logo de início. No início do meu parágrafo já é a resposta. Olha só como é que eu comecei meu segundo parágrafo. A falta de investimento dos estados, além de péssimas administrações de nossos políticos, só contribuem para que o desemprego apenas aumente. Então aí está a minha resposta. Ó. O que impede esse problema de ser resolvido? É isso que eu acabei de falar. A falta de investimento dos estados, além de péssimas administrações de nossos políticos, só contribuem para o desemprego, para que o desemprego apenas aumente. Aí eu continuei. Muitas pessoas com diplomas de curso superior hoje não conseguem uma vaga na própria área.
também devido à ampla concorrência do mercado, cada vez mais disputado. Aí um exemplo, ok? Um exemplo com causa e com consequência. Essas quem? As pessoas lá, as muitas pessoas. Então, estou usando uma retomada aí. Essas acabam tendo que encontrar outro meio de sobreviver e, em muitos casos, passam a cometer delitos leves que podem evoluir para graves. Ó, causa, consequência, de novo. Aí eu continuo com outro período. Tudo isso o quê? Que eu acabei de falar, né? Mais um artifício de retomada. Esses artifícios de retomada são bons para você não ficar repetindo palavras. Você pode perceber que meu texto tem quase nenhuma palavra aí repetida. Tudo isso só contribui para dificultar a resolução desse problema. Então, olha só, dei uma reforçada ainda. Ó. Tudo isso que eu falei, né, é o que vai impedir esse problema de ser resolvido, certo? E minha última frase, no meu último período, eu coloquei assim, já deixei um gancho para o próximo parágrafo que vai vir, que é a conclusão, que é a minha proposta de intervenção. Então, já pensando nisso, já deixei um gancho. Coloquei assim, ó, contudo, um artifício de retomar, de conexão aí, contudo, algumas medidas podem ser tomadas para que esse quadro se reverta. Ou seja, ainda tem solução. Quais que são essas soluções? É o que vai vir na proposta de intervenção. Então, já deixei esse gancho no finalzinho do segundo parágrafo. É bem interessante você deixar isso já, um gancho, já anunciando que você vai vir com medidas ali, com soluções, que vai ser a sua proposta de intervenção, né? Para resolver problema que você apresentou, né? É claro que você não pode resolver outro problema, você tem que resolver o problema que você apresentou. No caso que eu vou ter que resolver, né? Essa questão da falta de empregos que está causando o aumento da violência urbana, na minha opinião. Então, como que eu vou resolver isso? É o que vai vir na proposta de intervenção. Então, é isso. Esse foi meu exemplo de desenvolvimento. Eu fiz o exemplo mais simples possível, sem muitos dados estatísticos, sem dados estatísticos praticamente, só para vocês tentarem entender que quanto mais você completar seu argumento, né, ou com citações, ou com períodos com causa e efeito, ou com exemplos, melhor, seu argumento vai ficar mais sustentado, tá? Mais completo. Então é sempre bom fazer isso. Os próximos exemplos que eu for trazer de desenvolvimento, eu vou tentar colocar dados estatísticos para vocês verem como que fica, ok? Então é o seguinte, dá uma analisada aí no meu desenvolvimento, tá? Para vocês tentarem entender melhor. Qualquer dúvida, já sabem, pode me mandar e-mail, pode responder aí nos comentários, ok? Pode mandar perguntas nos próprios comentários aqui do vídeo, que eu respondo. Até agora eu não vi nenhuma pergunta, então eu acho que vocês estão entendendo tudo, né? Qualquer dúvida, pode mandar lá. Manda um e-mail, comenta aqui no vídeo, ok? Então é isso. Essa questão do desenvolvimento, eu espero que tenha ficado o mais claro possível. Se não ficou, já sabem, dúvidas, pode me perguntar. E a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Espero que eu tenha respondido quaisquer dúvidas aí que vocês tenham, tá? E se não respondi, né? Tá aí, ó, meu e-mail de novo aí para vocês mandarem para mim, ou deixa aqui comentário aqui no vídeo, ok? Que eu respondo. Alguns têm meu Instagram também, pode mandar lá, tá? Não tem problema não. Responda, a gente tá aí para tirar as dúvidas, ok? Vou reforçar aqui a ideia lá. Vou reforçar aqui o pedido das introduções. Eu recebi aqui, eu acho que umas 6 introduções. Então tem muito pouco aí, poucas pessoas me enviaram até agora, ok? Vamos enviar, porque enquanto eu não corrigir a introdução de vocês, eu não vou poder pedir para vocês fazerem um desenvolvimento para mim, né? Para dando sequência aí nessa introdução, porque o desenvolvimento que eu vou pedir que vocês façam é uma sequência direta dessa introdução. Então eu preciso ler a introdução de vocês, ver o que está faltando, ver o que pode melhorar, para mim mandar uma resposta e depois
pedir para vocês reescreverem, corrigindo, né, o que não ficou muito bom, né, acrescentando o que tem que acrescentar, para aí sim eu pedir para vocês fazerem o desenvolvimento. Então eu preciso que vocês me enviem as introduções para eu poder fazer os desenvolvimentos, para eu poder pedir para vocês fazerem esses desenvolvimentos. Quem está com problema de enviar pelo Word, pode mandar no próprio e-mail, não tem problema não. Eu copio lá do e-mail, colo no modelo do Word e mando para vocês com os comentários, tá? Quem tiver com dificuldade de mandar pelo Word. Ou pode mandar aqui nos comentários também, que eu copio a introdução de vocês num novo documento do Word e já mando a resposta com os comentários do que pode melhorar, ou se está tudo ok. Beleza, então é isso aí. A nossa próxima aula, então, na sexta, a gente vai terminar as figuras de linguagem, né? E vamos discutir mais lá algumas atividades que eu vou tentar trazer para vocês, ok? Então é isso, até a próxima aula.